Muito bem, Cristina Grêmio, a campanha de fato já começou e esse é o mote da oposição, a participação dos militares no governo Jair Bolsonaro. Veja que a primeira fala que a gente transmitiu ali, ele fala de pessoas que prestaram concurso para justificar alguns funcionários do governo federal, né? Especialmente os colocados na era Lula. Vamos lembrar que Polícia Federal, por exemplo, a gente falava agora há pouco de caso Covaxin, Polícia Federal sempre é prestador de serviço de concurso público, então não cabe, no caso da Polícia Federal, falar de aparelhamento, como eles sempre falam. Não, lá são servidores que prestaram concurso público, podem ter suas ideologias e pode se questionar se isso está invadindo a esfera do serviço, como aliás no STF invade. Agora, pegando aqui o caso do Lula. Lula, presidente, colocou milhares, eu ousaria dizer dezenas de milhares, mas não tenho o número exato aqui, mas milhares, com certeza, milhares de sindicalistas dentro do governo em cargos comissionados. Isso sofreu uma limpa no governo Bolsonaro e era natural. 30 mil cargos foram extintos, cargos comissionados, aquele inchaço da máquina pública promovido pelo PT para alimentar sua militância, né? Desviar dinheiro público ali a rodo para essas pessoas que depois ficam lá engrossando passeatas e esses atentados, ameaças às pessoas físicas, como ele propõe agora, pedindo que a militância vá na casa de deputados, atormentar filhos e esposas de deputados e diz, vamos realmente acabar com a tranquilidade deles. O que não mais é isso do que atentado à democracia? Se isso não é um ato antidemocrático, eu não sei mais o que é. Agora, dizem que o 7 de setembro foi um ato antidemocrático, né? Com milhões de pessoas nas ruas, famílias inteiras, pessoas idosas, crianças, cadeirantes, a gente viu de tudo nas ruas, sem um único incidente, sem nenhum vandalismo, nada, zero, apesar de toda a propaganda negativa e de grande parte da imprensa ter dito que haveria, inclusive, morte nas ruas. Aí aquilo é atentado contra a democracia e isso que Lula está fazendo não é... A gente precisa acabar com essa hipocrisia. Eu nem diria que isso é pré-campanha, isso é crime mesmo que está sendo cometido. É ameaça às pessoas. Se isso não for investigado e punido, aí sim está provada a esculhambação que virou o judiciário brasileiro. Felipe Bueno, Lula, quando fala lá de 8 mil militares, ele indica nitidamente que vai fazer essa substituição. E me chamou a atenção também, a Cristina chamou, ele vai colocar os companheiros nos 8 mil cargos, como é que vai ficar essa situação? E de fato aí, ele que vai depender do Congresso Nacional, todos os presidentes, o prefeito depende da Câmara, o governador da Assembleia Legislativa, não tem jeito de fazer política sem ter, de fato, aí o comando e também o apoio nas casas legislativas. Ele vai também esticando a corda com o Congresso Nacional. Ser militar ou não, para mim, né, não importa nada. O que importa é ter adaptação técnica, qualificação técnica para o cargo. Mas eu não sou ninguém, não sou candidato à presidência da República. E uma das tragédias da administração pública, alô, cadê a reforma administrativa, aliás? Cadê que não vem, né? E não vai vir, né, nessa legislatura. Mas, enfim, uma das tragédias da administração pública brasileira nas 3 esferas é que o governo seguinte apenas substitui, né, os aparelhados, né? São os aparelhados que saem versus os aparelhados que entram. Isso é uma tragédia. Óbvio que há exceções, mas o ex-presidente Lula colocou uma questão, né, para a qual ele tem lugar de fala, né, porque de fato, né, os governos petistas, assim como anteriores, foram governos de aparelhamento dos cargos públicos. Esse também né, foi apenas uma substituição ideológica. Agora, com relação a atos antidemocráticos, sou absolutamente contra o que disse o ex-presidente, né, mas vamos pensar nos atos antidemocráticos, né, cometidos contra o STF nos últimos meses, nos últimos anos, né, em Brasília, por exemplo, né, vou usar de novo a expressão, lugar de fala. Quem, né, julga esses atos antidemocráticos, mas participou, incensou ou lavou a mão para aqueles anteriores, também tem lugar de fala para falar que certos atos são antidemocráticos.